Beleza. Pessoal, na página 4 da apostila, no item 1.2, fala sobre hardware e software. Tem um pequeno texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá? Beleza. É muito comum que as pessoas que utilizam o computador no seu dia a dia para trabalho ou mesmo lazer não saibam os conceitos referentes a peças ou mesmo os programas, de maneira geral. Isso não causa qualquer problema, já que quando suas máquinas apresentam falhas, são enviadas para manutenção. No entanto, para um profissional da área, isso é diferente. É ele quem solucionará qualquer situação para que os computadores estejam sempre funcionando muito bem. Dessa maneira, vamos nos ocupar agora em entender como é o computador. Ele é formado basicamente por duas partes: hardware e software. Vamos compreendê-las separadamente. O hardware é a parte física, isto é, o conjunto de peças que compõem o computador. Eu sempre digo que o hardware são todas as peças que eu posso tocar, que eu posso manusear, certo, pessoal? Como mouse, como teclado, são partes físicas do computador. Então, essas são os hardwares. Belezinha? Vamos continuar. Beleza. Vamos lá? Vamos compreendê-las separadamente. O hardware é a parte física, isto é, o conjunto de peças que compõem o computador. Para que entenda melhor, podemos dizer que o hardware é tudo aquilo que se pode tocar no computador. Alguns exemplos são monitor, impressora, mouse, teclado, HD e memória. Vamos lá. Já os softwares são programas que nos permitem utilizar o computador. São programas, são apps, os famosos apps que nós utilizamos. São programas ou sistemas de computador. Eu desenvolvo um sistema, um programa, um app para desempenhar um papel, para desempenhar uma função específica, certo? E alguns dos exemplos são, por exemplo, o Word, o Excel, são, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é um app, é um programa, ele é um software. Beleza? Esse software ele é escrito em código-fonte e existem alguns códigos que eu posso utilizar. Dentro da área da informática, nós temos algumas linguagens de programação. Tá? Professor, o que é linguagem de programação? Nós vamos entender isso nas próximas aulas. Mas para que eu crie um software específico, ele vai desempenhar uma tarefa. E eu, que sou o criador, preciso dar os comandos para que ele desempenhe aquela tarefa. Mas o computador não entende a linguagem como eu e você entende. Ele entende isso escrito por códigos binários, sendo 1 ou 0. E cada um desses números numa sequência representa uma pergunta e uma resposta, assim também como uma função. Eu utilizo linguagens de programação para facilitar o entendimento do computador-máquina na hora de programar. Algumas dessas linguagens são Python, SQL, C++, entre outras diversas. Não se preocupem porque nós veremos isso mais adiante, tá legal? O que eu quero deixar para vocês claro e evidente é apenas a parte que nós estamos vendo, que é sobre o software. Legal? Lembrando então que hardware são todas as partes físicas de um computador, como teclado e mouse. E hardware são os softwares são programas que eu utilizo para desempenhar algumas funções, como Excel, como Word. Deu para entender? Beleza? Isso são alguns tipos de softwares. Vamos continuar lá na leitura. Alguns exemplos são Word, Excel, Internet Explorer. Tenho certeza que já os conhece e os utiliza bastante. Então, se você tem familiaridade com os computadores, já abriu uma planilha no Excel, já escreveu um texto no Word, ou até usou a internet, o Internet Explorer para navegar acessando sites e conteúdos, você
tem esse contato e muitas vezes não sabia que o nome técnico são softwares. Eu falo softwares toda vez que eu me refiro a programas de computadores. Beleza, pessoal? Sem o software, de nada nos adiantaria ter todos os equipamentos que fazem parte do computador, pois nada funcionaria. Para nos ajudar a lembrar essas definições que vivemos há pouco, existe uma frase bastante engraçada que diz o seguinte: atenção. Software é a parte do computador que só podemos xingar, enquanto que hardware é a parte que podemos chutar. Entenderam? Vamos lá de novo. Software é a parte do computador que podemos xingar, enquanto que hardware é a parte que podemos chutar, certo? Traduzindo isso literalmente, eu não posso chutar um software, porque ele não é físico. Então eu só posso reclamar e falar: esse software não presta, esse software é lento, enfim. E o hardware é a parte física, que permite com que eu toque, ou, nesse caso da frase, que eu chute, tá, pessoal? Mas isso é só uma frase de efeito para que nós possamos lembrar a diferença de software e hardware. Portanto, software é a parte do computador que só podemos xingar, enquanto que o hardware é a parte que podemos chutar. Ficou aí? Gravou? Mas não vai chutar o seu computador, pelo amor de Deus. Não vá jogar o seu celular na parede, certo? Ah, professor, o celular também é um computador, certo? Beleza. Hardware e software são dois termos que você com certeza já ouviu falar e usa sempre, seja através de um computador ou smartphone. O que você acha de analisarmos quais são esses elementos e por que eles são tão importantes? Hardware é qualquer elemento físico de um computador. Por exemplo, seu monitor, teclado ou dispositivos internos, como microchips e discos rígidos. Software é o que informa ao hardware o que fazer e como, o que inclui programas de computador e aplicativos móveis como videogames, editores de fotos e navegadores da web, entre outros. Embora essas duas características sejam muito diferentes uma das outras, elas funcionam juntas. Para entender melhor isso, vamos pegar um smartphone como exemplo. Nesse caso, o hardware seria o corpo físico do telefone e o software, seu sistema operacional e aplicativos. Se removêssemos o software, teríamos um telefone morto. Não poderíamos receber ligações, mensagens ou navegar na internet, pois não estaria recebendo instruções. Por outro lado, sem o hardware, não haveria nenhum equipamento físico no qual os aplicativos pudessem funcionar. Só haveria instruções dirigidas a nada. Em outras palavras, nenhum desses dois elementos podem funcionar individualmente, pois se complementam. Enquanto um contribui com os elementos físicos, o outro integra as funções e operações. Embora não tenhamos certeza de como as coisas serão no futuro, essa combinação continuará a ser indispensável como base para o desenvolvimento tecnológico.